Algumas pessoas acham que o Espírito Santo se afasta com barulho, com pecado escancarado, com escândalo, mas muitas vezes ele vai embora no silêncio. Vai embora quando o coração endurece sem barulho, quando o pecado vira rotina disfarçada de maturidade, quando a vida espiritual vira desempenho. A pessoa ainda canta, ora, prega, mas algo mudou, algo se apagou. O Espírito Santo não grita para ficar, ele apenas se retira quando percebe que já não é mais desejado. E o pior, a maioria nem percebe que ele partiu, porque o sistema continua rodando, a agenda continua cheia, o nome ainda está nos eventos. Mas o céu silenciou. É aí que começa o primeiro comportamento que o afasta, a indiferença espiritual. Não é que você acorda um dia e decide virar as costas para Deus, é que você vai esfriando aos poucos. Vai perdendo a fome, a reverência, o temor, vai lendo menos, orando menos, se quebrantando menos. O Espírito Santo é sensível, ele não é controlado por empolgação nem emoção. Ele responde a corações quebrantados, não a performances. Se a sua maior comunhão com Deus é emocional e não espiritual, você está a um passo de perder a presença e nem vai notar. Tozer dizia, se o Espírito Santo fosse retirado hoje da igreja, 95% do que fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Isso é assustador. O Espírito Santo é mais do que uma presença sentida, ele é uma pessoa que se entristece, que se afasta, que deixa o lugar quando percebe que não é mais prioridade. E tudo começa com esse comportamento sorrateiro, o costume, a indiferença, o já sei como funciona. Quando a graça deixa de nos espantar, o Espírito começa a recuar. O segundo comportamento que afasta o Espírito Santo é a autossuficiência disfarçada de maturidade. Aquela ideia de que agora eu já sei, agora eu me viro, agora eu não preciso mais buscar com tanta intensidade porque já entendi os princípios. Esse tipo de pensamento não vem de Deus. O que vem dele sempre nos faz depender ainda mais. Crescimento espiritual verdadeiro não gera independência, gera dependência absoluta. Quanto mais alguém cresce no Espírito, mais percebe o quanto precisa do Espírito. É por isso que homens como Paulo, mesmo com revelações do terceiro céu, diziam: quando sou fraco, então é que sou forte. Mas tem muita gente vivendo no modo automático. Vai à igreja, serve, canta, lê um versículo e já acha que está alimentado. Faz tudo no braço, na carne, e o Espírito Santo vai sendo colocado de lado como um coadjuvante na própria história de fé. E sabe o que é pior? A unção não se perde de uma vez, ela vai evaporando aos poucos. Um dia sem oração, um dia sem arrependimento, um dia sem sensibilidade. E quando percebe, a voz que guiava já não fala, e a alma finge que está tudo bem, enquanto o Espírito Santo observa a distância, esperando que alguém diga: fica, Senhor. Jonathan Edwards disse: o Espírito de Deus não habita em templos cheios de si mesmos. A presença dele não divide espaço com o ego. Se você acha que consegue, que sabe, que dá conta, que já entendeu tudo, talvez você não tenha percebido que está operando num ambiente sem presença. Cuidado, o sucesso ministerial não prova a presença do Espírito. A performance pode continuar mesmo com o céu calado. A pergunta que vale agora é: será que o que estou fazendo ainda depende dele? Ou é só a repetição de algo que já sei fazer? O terceiro comportamento que o afasta é a tolerância ao pecado justificado. Não é o pecado em si, porque o Espírito Santo não abandona o pecador arrependido. Ele se afasta do pecador que se justifica, que acomoda, que diz: Deus entende, mas não se quebranta, que repete os mesmos erros sem dor, sem vergonha, sem arrependimento genuíno. O Espírito Santo não resiste ao arrependimento. Mas ele também não permanece onde há cinismo, onde o erro vira parte da rotina, onde o desvio de caráter vira detalhe irrelevante. Ele é o Espírito da verdade. Onde a mentira tolerada, ele não fica. Hoje em dia, muitos confundem graça com permissão. Usam a cruz como desculpa para viverem como querem. Mas o Espírito Santo não se move em ambientes onde a cruz virou enfeite. Ele age onde a cruz é altar, onde há entrega, onde há rendição. O maior sinal de que ele ainda está é quando o pecado incomoda, quando você não consegue dormir em paz depois de ter feito o que desagrada a Deus, quando o coração pesa, quando o joelho dobra. Mas quando o pecado já não dói, o Espírito talvez já tenha ido embora e só ficou a liturgia, como Sansão, que pensou que ainda tinha força, mas já havia perdido o Espírito. Charles Spurgeon dizia: o pecado que o homem mais tolera é muitas vezes o que mais entristece o Espírito Santo. Não é sobre cair, é sobre como você reage depois da queda. Se levanta e corre para Deus, ou se justifica e continua na mesma. O Espírito Santo é santo, e onde não há desejo por santidade, não há espaço para ele. Por isso,
A Bíblia não diz apenas não entristeçais o espírito, mas também não apagueis o espírito. Apagar é diferente de entristecer. Apagar é quando você cala, ignora, insiste no erro, até que a luz se apaga. E o pior é que você ainda continua agindo como se estivesse cheio, mas já está vazio.